Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Hoje, mais uma vez aqui comigo, mais do que nunca, ele, o melhor professor de história possível desse podcast, Júnior Feitar. Hoje não foi eco, hoje foi estendendo o aula até o limite. Olá, Rafa. Olá, amiga internet. Obrigado aí pela presença e conosco também sempre, Joana Bonner. Opa, boa noite, professor. Olá. Oi, Rafa. Oi, Júnior. Oi, amiga internet. Espero que estejam todos bem, na medida do possível. Sim, a Ju já chegou, aquele aluno puxa-saco. Aqui, é que vocês não estão vendo, mas eu entreguei uma maçã pro Júnior. Faço sucesso nenhum, Jô. E hoje... Quero minha parte em dinheiro. Uma cervejinha. Estamos aqui com o nosso brother também, nosso parceiro, sempre está aqui, mas hoje ele também ganhou um título aqui. É o melhor professor convidado de matemática possível nesse podcast, Hudson Silva. Eu quero propor um desafio por combate para ganhar o título de melhor professor sem ser convidado. Já chegou. Tá desafiado, Júlio. Vou lançar assim, ó. Vamos por idade de sala de aula. Ganhei. Aí já era. Já ganhei, pronto. Perdi o combate, droga. Muito obrigado pela sua presença novamente, Hudson, que já tricotou aqui com a gente várias vezes agora. Eu já perdi a conta, hein, Júnior? Acho que é a quarta vez, cara, que o Hudson aceita o nosso... Desde quando o podcast era ruim. Na verdade, ele ainda é, mas ele continua vindo aqui. Então, né? É muito bom. Você pode encontrar os links aí dos episódios que já participou aqui com a gente, mas hoje vai ser o episódio mais relax de todos. Pelo menos é isso o planejamento da produção aqui. Porque hoje, você já viu no título, vamos falar aí de professores, mas de uma forma que as pessoas às vezes não imaginam, né, Ju? Porque o professor, ele é gente como a gente, né, Ju? Ele também tem... Que isso, Rafa? Tem aquelas angústias. Bom. Tem irritação. Ué. A gente é melhor. O quê? Você não gosta de ser comparado com a gente, Júnior? Você é desses? Sabe aquela... Não, mas é porque a pessoa fala assim, professor, né? Tem, negócio é que irrita, professor Rafa. tem essa aura, né, É o sacerdócio, Ju. O que não pode é cair no sacerdócio, exatamente. sabe? O mestre, não, pelo amor. Ele se doa e vive pra ensinar. Aí, tá vendo? Não tem Sou profissional, defeitos. não vem não. Quero dinheiro. Vamos tentar descobrir aqui hoje. Esse programa é em homenagem, né, aos dias dos professores que virão aí, que tem nessa semana e tem na outra. Mas antes de qualquer coisa, boa noite, produção. Boa noite, produção. Está sempre aqui verificando as coisas, né? Tá ali no canto. Tá aí do seu lado hoje. Sim. Presta atenção, viu? Sempre de olho. Pra nos lembrar de mandar aquele abraço, aquele salve, aquele aconchego pro pessoal que nos apoia diretamente do nosso grupo secreto que se chama Girimbeteria Gourmet. Por enquanto, Sim. né? Porque às vezes a gente dá uma mudada ali. Pode ser que daqui a pouco vai ter épocas de mudanças, né? É um grupo secreto. O nome ele só faz sentido pra quem tá lá. Então, se você quiser participar dessas mudanças, dessas coisas, você pode e ainda ter recompensas, né? Porque, por exemplo, o último episódio que saiu aí foi uma indicação direta de uma apoiadora nossa, né? Você estando no grupo, você pode decidir as músicas que a gente escuta na live, os temas de podcast. Entrar nesse grupo maravilhoso, cheio de conteúdo inédito. Tem podcast extra lá, hein? Só pra avisar. Enfim, Girimbeteria Gourmet é a partir de R$1,99 no PicPay. Mas tem jeito de ajudar a gente sem botar a mão no bolso, né, Ju? Tem. Você pode espalhar a palavra. Indica a gente pra quem você quiser, pra quem você não quiser também. E também, Importante. principalmente, comentando os casts que você ouvir. A gente adora ouvir seus comentários, ler seus comentários. Ouvir também, né? De repente a gente recebe um áudio aí. Nunca aconteceu. Fica a ideia. Tem essa possibilidade. Pois é. Mas você pode mandar e-mails pra gente. A gente adora ler. É tricotandocast@gmail.com. Você pode chamar a gente no Twitter. Você pode chamar a gente também lá no Twitter, tricotando_cast, ou no Facebook e no Instagram, Twitter, caraca, que hoje tá difícil. Ai, que dá. Eu tenho um prazo de validade de horário, aí bate esse horário e começa a me dar sono, e aí começa a embaralhar tudo. Perdão. Eita. Ou lá no Instagram ou no Facebook,
É TricotandoCast. Que mais? Você pode também mandar mensagem pra gente no SoundCloud. Você pode mandar mensagem pra gente no YouTube. Você pode mandar mensagem pra gente onde você quiser, que a gente tá em tudo que é lugar. Sinal de fumaça, Isso. pombo correio e 9. Tentamos, né? Tricotando Podcast no Google. Você vai achar um caminho. Muito bem, e agora sim, vamos tentar descobrir aqui se o Júnior já atacou de... Qual era o professor Raimundo, né? Professor Raimundo, se já teve chantagem. Tem muito professor que recebe chantagem pra alterar nota, essas coisas. Vamos descobrir, depois da vinheta. Tricotando. Co. Tri. Tan. Do. Tricotando. Tri. Tricotando. Ó, muito bem. Ô, Júnior, hoje realmente não tem pauta aqui. A produção falou, se virem. E a gente quer descobrir essas coisas. Eu quero saber, Júnior, na sua vida mesmo, quanto é de porcentagem que é a escolinha do professor Raimundo, a sala de aula pra você? Ô, cara, por incrível que pareça, a sala de aula é uma coisa muito louca, porque agora pior do que nunca, porque com aulas remotas, aulas híbridas que a gente tem adotado aqui em Contagem, as coisas conseguem ficar ainda piores, né? Aluno que, assim, né, eu trabalho com ensino médio, então o ensino médio eles não abrem a câmera pra nada, a não ser quando sem querer o menino abre a câmera, ele tá deitado, a menina tá de touca. Esses dias eu falei assim, fulano, sua câmera abriu. E ela tava de touca deitada na cama, cara. Eu falei, eu tô gravando a aula, como é que... Aí eu nem pude disponibilizar o vídeo, porque vai que alguém recorta aquilo, né? E falei, não, vou só disponibilizar o áudio da gravação, porque a imagem, ela acabou com a minha aula. Mas tem de tudo, cara. Eu tô há muito tempo nessa, na profissão, né, cara? Já tô há, 17 anos em sala de aula, então teve de tudo. Opa. 17 anos é muito tempo e felizmente é uma questão impressionante, né, cara? Porque eu vou ficando mais velho, mas todo ano eu tenho aluno de 15 anos, todo ano eu tenho aluno de 12 anos. Então é bom pelo aspecto que você vai se renovando e se mantendo conectado com a juventude, mas pesa, né? Porque depois de 17 anos você já tá, né? Não é... Quantos alunos aí, hein, Júnior? Uns 500 já passou? Que aí, isso, então, Rafa? sério? Teve uma época... Mais, né? Teve uma época que eu trabalhava... Sempre ganhamos mal, né, Hudson? Então, justamente quando... Não fale pelo Hudson. Ah, desculpa. Quando o Rafa falou pra fazer a comparação com a escolinha do professor Raimundo, eu achei que você ia lançar o salário logo de cara. O salário, né? Não, mas sabe o que é? Teve uma época que eu trabalhei 3 horários, sabe? Nossa. Então, assim... Eram 6 turmas, 6, 7 turmas de manhã, 6, 7 turmas à tarde, cada turma aí com 30, 35, mais umas 7 turmas à noite, mais 35. Aí tinha ano que eu tinha essa multidão de alunos, sacou? Eu felizmente, fiquei pouco tempo trabalhando 3 turnos, porque é desumano. Conheço gente que tá nessa batida há 15, 20 anos e... Eu não tinha voz mais, sacou? Sempre falei alto, né? E teve um ano, Rafa, que nesses anos que eu trabalhei 3 horários... Chutei baixo demais. Eu acho que eu tenho... Foi eu acho pouco, que eu... né? E assim, como eu trabalhava numa mesma região e morava nessa região, ia ao shopping, ia ao supermercado, era emocionante, né? Oi, professor. Oi, professor. Oi, professor. Oi, professor. Oi, professor. A escola era do lado do shopping, então... era foda. É engraçado que quando a gente é aluno, eu pelo menos, né, criança, pré-adolescente ali, a gente não tem essa noção. A gente acha que o professor tá ali única e exclusivamente com a gente. No máximo... No máximo com as outras classes ali que dá aula, mas ali na mesma unidade, né? E realmente encontrar o professor fora da sala de aula era um evento. A gente olhava assim de longe e falava, o professor! Porque tem, como eu falei lá no começo, essa idolatria, né? Que o professor é esse ser quase mitológico. Sim. Que você olha e ele sabe tudo e, né, sabe explicar tudo, assim. Era mágico encontrar o professor fora da sala de aula. Ô, Ju, a frase clássica é, se tiver com a mãe, fala, mãe, é o meu professor. Aí você tem que dar um tchau, cumprimentar a mãe. e aluno é uma entidade, sacou? Praia. Sempre você vai ver, ô professor, falar, meu Deus, aqui também. Você sai à noite, ô professor. Cara, eu tive aluno demais e aluno brota, né?
Cara, eu lembro que eu tava em outro estado. Eu falei assim, agora tranquilo, né? Você ouve só assim, oi, professor. Fala, porra. De onde que tá brotando esse caralho desse tanto de menino, velho? É muito louco. Nessa de encontrar aluno assim do nada, uma vez voltando assim de um mercado junto com amigos, e aí eu tava trabalhando com algumas turmas e eu tinha uma turma de alunos que era muito difícil de trabalhar. Nenhum professor, era uma turma que todo professor que entrava naquela sala tinha muita dor de cabeça pra trabalhar lá, era uma turma muito difícil de trabalhar. E aí eu no carro, junto com alguns amigos meus, aí eu vi os piores alunos dessa turma andando num grupinho. E aí eu virei pro pessoal e falei, ó, tá vendo aqueles ali, ó, difícil trabalhar aqueles moleque ali, não tem um ali que vale a pena. Olharam pro carro, oi, professor, tudo bom? Sei lá o que, eu sei por aqui. E aí eu com aquele sorrisão amarelo, oi, vocês me viram, tudo bom? Aí, você? E o pessoal tava no carro comigo, tudo, né? Nossa, você falando mal dos moleques, todo mundo, professor Rudes. Ô Rafa, o Hudson contando nesse caso, eu lembrei que eu tinha uma turma assim também, que era infernal, sacou? Mas aí foi uma estratégia que a escola criou, eu já comentei, eu tenho um outro programa. Foi logo que eu cheguei nessa escola que eu tô há muitos anos, e aí a proposta era pegar alunos, né, que tinham um histórico de muita repetência, alunos que estavam muito fora do enquadramento etário ali, e fazer um programa de aceleração, né? Então nós fizemos uma sala assim, só tinha menino, todos com 14, 15 anos no 6º ano, então eram alunos com grande defasagem de idade e com histórico muito complicado, né, cara? E era o que o Hudson falou, você entrava na sala de aula rezando e fala, bora, né? Era pesado, cara. Nossa. E aí eu criei uma estratégia com eles de música, né? O caso, uma vez eu contei aqui do rap, eu assisti a aula com eles. O Júnior chegou na sala igual aquele meme. E aí, galerinha? Né? Mas era... Não, na verdade... eu custei... Ô Jô, eu custei disciplinar eles me esperarem dentro de sala. Porque o professor saía, eles saíam com o professor e ocupavam os corredores, sacou? Aí eu custei disciplinar e falar, olha, você tem que me aguardar dentro de sala, né? Era uma luta diária, assim. E, pessoal, eu vou passar, eu tinha que colocar matéria no quadro, né? Pra ocupar mais eles, assim, porque eles tinham uma coisa mais mecânica, assim. Não dá pra fazer uma aula expositiva de 1 hora igual eu faria com os outros. Então eu passava matéria no quadro, coisa que eu não faço nunca na minha vida. Nossa. O Rafa foi meu aluno, eu ficava escrevendo no quadro, Rafa? Nunca, né? Verdade. Aí eu colocava o rap pra enquanto eles estavam copiando. Aí é lógico, né? Que se ninguém terminasse a cópia, não saía de sala. Era tudo na base do terror. Ô, professor, tem que copiar. Sempre tem aquela clássica, né? Sempre. O 6º ano não é só você tem que copiar. É pra copiar de quê? É de lápis? Não, eu ia falar. Aí vem a prova. Vermelha? Eita, pô. Professor, pode responder lápis? É mesmo, né? É uma frase clássica dos anos. Eu queria voltar. A Jo falou certo, né? Quando você tá lá, você acha que o professor é uma entidade que tem um trabalho teoricamente fácil, né? Porque dependendo, se você não gostar do professor, você fala, aí ó, só manda a gente copiar e não faz nada, né? Fica aí olhando a gente, né? Fica criticando facilmente. Mas eu queria saber de vocês quando começou, né? Porque o pessoal acha que é fácil, você já chega na sala manda o aluno sair de sala, né? Paga pau pro aluno, humilha ele! Não joga giz em aluno que tá dormindo. Giz, jogar coisa, né? Xingar. Agora deve ter, eu não sei, né? Porque na minha época não tinha, mas será que agora tem um professor que tira foto do aluno com o celular pra ficar humilhando ele depois? Vou tirar foto dele dormindo aqui, gente. Joga chave no telhado. Mas calma. Vou elencar aqui, ó. O Hudson conta pra gente quantos alunos já passaram, né, nas salas dele aí, quanto essa galera. E aí, quando você começou, né, sua carreira de professor, você já chegou mandando, já chegou professor da galera, né, esse aí. E aí, galerinha, tamo junto. Cara, eu comecei a minha carreira, com turmas de EJA no noturno. E aí, então já no primeiro dia de aula, eu já passei por uma situação um pouco constrangedora. Eu tava com medo de não pegar a primeira vaga na escola, que eu tinha passado num concurso público, e aí, se eu fosse a primeira pessoa, eu poderia escolher o horário de trabalhar, e eu queria trabalhar no período noturno naquele colégio, pra poder casar com o outro trabalho que eu tinha na época. E aí, era um dia que eu lembro que tava muito sol, pra levar a documentação na prefeitura, eu fui de short e regata. E aí, eu fiz toda essa correria, e aí levei a documentação no mesmo dia no colégio, imaginando que eu começasse a trabalhar no outro dia.
Como eu escolhi o período noturno, eu cheguei no colégio, sei lá, umas 5h30, 6 horas da tarde. Aí eu entreguei a documentação, o pessoal pegou a documentação, beleza. Ó, você tem uns 10 minutinhos pra você tomar um café, aí depois você já volta, pode dar a primeira aula. Eita! Eu de short, regata, nunca tinha chegado no colégio e nunca tinha dado aula pra esse público. Aí eu falei, não, mas eu não tô vestido e tal, eu não vou dar aula de regata e de short. Não, pode dar, não tem problema não, os alunos não se incomodam. Tá bom. Já que vocês estão falando, fui na padaria, comi um negocinho rápido, cheguei pra dar aula. Subi pra peguei, aí me deram eu fui pra dar aula com um giz e um apagador. Aí cheguei na sala, aquele monte de senhorinha e senhorzinho, que é a parte ali do público do EJA. Na primeira sala que eu entrei, fiquei com vergonha de falar com o pessoal, fui apagar a lousa primeiro. Aí as senhorzinhas já desceram, porque foram reclamar que um dos alunos mais novos tava apagando a lousa. Então eu já cheguei um pouco causando, no sentido de os alunos estavam falando, por que é esse moleque, que é esse aluno que tá aqui te reconhecendo, apagando a lousa, escrevendo coisa. O diretor, o aluno invadiu a diretora aqui, teve que subir lá e explicar, não, esse aqui é o primeiro dia do professor Hudson, tal, sei lá. Nossa senhora. Mas, que aperto, hein? Agora respondendo um pouco sua pergunta, inicialmente, eu não sei se o Júnior também entra, quando o professor, por maior que seja a sua formação, no começo, você vai fazer o que faziam com você. Eu tive muitos professores nessa linha do casca grossa. Então, eu só vou começar a falar com todo mundo parar pra me ouvir, vou fazer todo mundo prestar atenção. Inicialmente, eu fui seguir essa linha do professor casca grossa. E no médio e longo prazo, eu descobri que não era assim que funcionava. Eu tinha uma ilusão na minha cabeça que se eu estudasse muito, eu criaria a aula perfeita e que todos os meus alunos aprenderiam. Na minha cabeça eu era iludido para acreditar que se eu criasse uma aula perfeita, uma aula que fosse realmente fantástica, todos os alunos iam aprender. E aí com os anos de profissão eu vi que não é a aula perfeita, é a ligação que você faz com os alunos. E aí quando eu comecei a enxergar isso, aí eu mudei toda a minha linha de trabalho mais para um sentido de tentar conversar, tentar entender a situação dos alunos antes mesmo de tentar ensinar alguma coisa com eles. Criou uma relação boa com as turmas que você trabalha, a aprendizagem fica mais fácil, tudo facilita. E aí quando eu comecei a compreender isso e comecei a trabalhar nessa linha, cara, acho que faz alguns anos que eu não tenho problema em sala de aula com o aluno, normalmente problemas que os professores reclamam muito. Os meus problemas hoje em dia tendem a ser outros. Mais com, sei lá, coordenação de escola, diretor, coisa do tipo. Mas alunos, e quando eles olham pra vocês e falam, pô, esse cara tá lutando pela gente, ele tá ali, ele olha pra gente, ele quer saber sobre a gente, ele gosta da gente. Normalmente você não tem muita mais dificuldade com alunos quando você segue essa prerrogativa. Mas demorou alguns anos pra eu entender isso. É porque você tinha essa cabeça que eu e a Jo falamos, né, de professor e tal. E eu acho que deve estar mudando, né? Os professores de antigamente também. Quem não conseguiu fazer essa migração aí para um modelo mais amigável, né, Júnior? Deve ter ficado sabe o que eu fico pensando, Rafa? Porque o Hudson tá tranquilo, né, cara? Porque quando eu falo alguma coisa aqui, eu sou imediatamente julgado, porque o Rafa foi meu aluno. Uma galera que ouve esse programa é meu aluno, foi meu aluno. Então fala assim, o Júnior é cara de pau do caralho. Fiquei falando aí essas coisas, mas lá na sala de aula é aquele casca grossa dando coice pra todo lado. Então assim, eu tenho que tomar cuidado pra não dourar muito a pílula aqui, depois a pessoa jogar na minha cara. Hoje eu passei entre um horário e outro assim, né, acabou a aula, eu passei no sacolão pra comprar umas frutas, aí um dos meninos um dos atendentes lá foi meu aluno, aí chega assim, oi Júnior, oi aí, na época ele não era meu aluno, né? Eu era diretor da escola, então ele me lembra como diretor, aí eu escolhendo as coisas, ele falou assim, na época eu tinha um medo de você, Júnior. Porque eu era bravo pra caralho, sacou? Porque eu chamava atenção, falava, meninos, bora! Aí ele falava assim, não lembrava, na hora que você levantava a voz, eu saí correndo, eu falei, porra. Olha a imagem. Mas o Rafa tá de prova, eu não era muito mal não, né, Rafa? Cara, Jo, eu vou falar uma coisa e quero saber da Jo. Se eu fosse professor, a única coisa que eu queria fazer é chegar na sala e dar um tapão na mesa. Isso deve ser uma coisa ótima de se fazer. Tá todo mundo falando, se mete o porrete na mesa. Nossa, mas fazer só Rafa, isso um dia. Eu tenho, o Hudson falou um negócio assim, né, concordo enormemente com ele tá certo. Felizmente eu não tenho problemas
interpessoais com aluno. Não, tem anos que eu não tenho uma discussão, uma desavença. Felizmente eu consigo estabelecer uma boa relação, mas eu sempre fui um cara assim, principalmente com os mais novos, eu acho que você tem que ter uma postura de uma disciplina, que eu acho que não tem nada a ver com ser, como o Hudson falou, casca grossa, sacou? Porque é o que a Jo falou, mantém, principalmente pros menorzinhos, né? Essa aura que o professor tem. E eu lembrei um caso aqui, cara, que é foda, assim. Na época que eu trabalhava 3 horários, eu ficava exausto, né? Sexta-feira eu tava só a cascas, tá ligado? Aí eu já contei, mas eu gosto desse caso, porque terminou o horário da manhã, eu fui almoçar. E aí, sexta-feira, tinha feijoada. Eu comia feijoada? Lógico, né, cara? Eu comi pra caralho. E eu falei, à tarde tô tranquilo, porque eu só vou aplicar a prova. Eu tinha deixado que a sexta, os 5 horários, 4 horários, eu ia aplicar a prova. Aí bate aquele soninho. Ô, Jô, e assim, aquele silêncio na sala de aula, mas silêncio absoluto. Aí eu sentei na mesa e eu pus a mão no rosto, assim, ó, e dei um cochilo. O aluno da primeira carteira falou baixinho assim, professor, o senhor tá dormindo? O que você responde? Não. Eu bati na mesa com o Rafa, eu falei, fulano, pelo amor de Deus, pensa numa coisa séria aqui, eu sei me distraindo, concentre na sua prova. Deu um esporro no moleque, tá ligado? E ele todo educadinho, você tá dormindo? Eu falei, não, eu tava pensando uma coisa importante que você tá me atrapalhando. Desculpa, professor, e voltou pra prova. Minha consciência pesou. Isso pode ser considerado abuso de autoridade? Talvez. E eu fiquei, acho que foi uma reação assim, instintiva, porque eu tinha dado um cochilo, tá ligado? Sabe o que você fecha o olho e seu olho não abre? E o moleque todo educadinho, eu dei nem no sabão. Tadinho. Tá certo, tem que fazer isso. O que você queria fazer, Jô, se você entrasse na sala assim, um dia como professor? Dar um tapão na mesa, mandar todo mundo Nossa, gente, sabe que esse é um cenário que eu nunca parei pra pensar, porque eu não consigo me imaginar dando uma aula. Não, mas só pra ter o poder. A síndrome do pouco poder, cara. Ô, gente. Não, acho que sei lá, passar algum exercício fácil e dispensar. Porque sem graça, sem graça. Posso contar pra vocês o real poder que um professor tem? Conta. Eu descobri que a parte divertida mesmo de ser professor é levar os alunos pra... É porque eu moro aqui em São Paulo, né? Então tem o Hop Hari aqui perto. Então levar os alunos pra Eu sempre fui enquanto aluno pra excursões. E eu trabalhando num colégio, e aí, tipo, apareceu a oportunidade pra eu ir como professor. E aí até eu falei, eu gostava de ir muito como aluno, então eu vou como professor pra ver os alunos se divertindo, né? Vou ajudar os alunos na ilusão de que seria legal pra eles e não pra mim. Quando eu cheguei lá, eu descobri que é o melhor lugar do mundo pro professor. Existe um lugar próprio para os professores, lanchinho, tem sala especial. Você não pega fila para os brinquedos. Aí sim. Professor não pega fila. Eles te dão um negocinho especial, porque assim, se acontecer alguma coisa com os alunos, você tem que estar preparado. Então você não fica ali 2 horas. Professor não pega fila. Não. Você só vai, quero ir no brinquedo tal. Com suas licenças, estou passando. Sou professor. Pobres, então, Rafa. Se fodam, hein? Quiser ir 5 vezes seguida, você vai. É a melhor... Mas respondendo a sua pergunta, Rafa, então é isso. Eu chegaria de manhã e falaria, e aí, gente? Hoje a gente vai pro Hop Hari. Vamos no Hop Hari hoje. É muito legal. Putz, que massa. E o Hudson falando isso daí, excursões e qualquer evento que não estejam diretamente relacionados à escola são esses momentos em que, bom, eu como aluno tinha o choque de ver o professor em um ambiente hostil. Fora da sala, a paisana, e você fala, né? Deixa eu falar com vocês. O Hudson tá citando um caso bem específico. A escola... Não, tem trauma com não, ao contrário, porque depende muito do trabalho de campo, o trabalho externo que você tá fazendo, né? E depende da faixa etária que você tá levando os moleques. Não, tem toda uma responsabilidade também, né? Não, a escola de ensino médio que eu trabalho, a gente faz pré-pandemia, né? A UFMG, ela abre um dia o campus para apresentar os cursos, né? E a gente pega o terceiro ano e fala, vamos lá. E a primeira vez que eu fui, eu quase enlouqueci. Porque a diretora falou, gente, chegamos. Tá hora a gente encontra aqui. Eu olhei pra ela e falei assim, o quê? Você vai soltar 40 adolescentes no campus do FMG? Ela falou, pode ficar tranquilo. Eu falei, que tranquilo, mulher? Tô enlouquecido aqui, eu já arrepiei todo. Eu falei, você tá louca? Ela falou, Júnior, é assim que funciona. Eu falei, puta que pariu. Eu quase que eu fui embora, cara. Porque eu não conseguia imaginar soltar 40 adolescentes no campus. E o campus do FMG é grande, né, Rafa? Porra, grande gigante, pra caramba. E aquela meninada louca. E eu comecei a andar pelo prédio e trombava com o menino andando pro lado, menina andando pro outro. Eu falei, não é pra mim não. Porque eu
tenho uma visão de trabalho de campo muito mais, como é que eu vou dizer, concentrado, sacou? Até quando a gente foi, Rafa, o Rafa, aqui em Minas Gerais, Hudson, a gente leva a meninada pra cidade histórica. Então, vamos levar a turma pra Ouro Preto. É enlouquecedor, porque você sai andando com aquele monte de gente pela cidade, aquele monte de morro, e você sobe, entra no prédio, entra no museu, entra no sei no que, e a gente vai tentando controlar pra não deixar a galera enlouquecer. Num ambiente fechado igual o Hopi Hari, talvez role, né? Pelo menos ninguém vai fugir, né, pra sempre. Né? Na cidade histórica sempre tem alguém, o risco de alguém ficar pra trás. Nossa, né? Ou entrar pra dentro de uma república daquela e nunca mais sair. Tinha medo, real. Nessas discussões era muito louco, porque a gente ficava lá, professor achando que é jovem, o cara tá de óculos escuros, né? Tipo, nada a ver, assim. E aqui, deixa eu te falar, cara. E assim, a escola que eu trabalho durante a tarde, né, que é noto lá há 15 anos, as pessoas ficam muito tempo na escola, né? Então a pedagoga que trabalha comigo nesse tempo todo, eu mantive quase sempre trabalho com ela, né, tirando o tempo que eu fiquei fora de sala. A gente tem uma identidade muito boa. E ela tem uma fissura com o trabalho externo, trabalho de campo, sacou? Então assim, a gente faz pelo menos uma vez ao mês um trabalho externo. Então, são 10 trabalhos de campo durante o ano, é muita coisa. Às vezes o aluno novato chega e fala assim, a gente sai muito da escola, né? Sai. E é muito disciplinado, assim, porque é menino de 12, 13 anos, e aí é uma relação um pouco mais de cuidado, né? Você não pode deixar o moleque pirar o cabeção num museu, ou um teatro. Eu curto muito, o Hudson dá certo. É muito legal você sair com o aluno do ambiente da sala de aula. Mas quanto mais novo, mais tenso eu fico. Eu não consigo relaxar igual ele, não. Ah, não. Nessa parte você tá certa. Aluno, assim, eles têm o dom, haja o que houver. Um vai sumir. Na hora que você quer levar, vamos pra casa, todo mundo. Tá todo mundo aqui, vamos contar. Tão. Tá faltando um. Quem é? Fulano, onde tá? Eu encontrei na fila da água umas 2 horas atrás. Ai. E lá vai os professores caçar fulano. Vai falar com os outros professor, meu ônibus tá cheio, meu tá cheio, beleza, meu tá faltando um. Ih, lascou, vai todo mundo procurar a pessoa. Nossa. Sempre tem um perdido. E aí o aluno entra no ônibus e a classe... E não escuta quando chamam, a escola tá chamando o aluno fulano e tal. Não escuta. Aí aparece 2 horas depois, vocês estavam me procurando? Não, eu tava ali, na fila ali. Não. Tranquilão, não, né? sempre tem o perdidão da vez, sempre acontece... Essa é a parte não tão boa, né? Que aí você já começa, sumiu o aluno, agora que eu perco meu emprego, agora que já era tudo. Como é que eu vou ficar pra cadeia? Vai, o que aconteceu? E normalmente não acontece nada, mas a gente sempre fica assustado. Se querendo ou não, você tá responsável por todos ali, né? E acontece, cara. Eu posso contar um caso rápido aqui? Produção? Claro. Esse foi talvez o caso mais horroroso que eu já participei. Porque, além das aulas de história, né, eu sou professor de história, eu sempre desenvolvo na escola um trabalho de xadrez, né, e a parte mais legal do xadrez é você levar o menino pra fora pra uma competição. E teve uma vez, nós levamos no campeonato aqui municipal, a prefeitura colocou o campeonato num parque, aqui na região mesmo que a escola fica. E é um parque mesmo, né? Então, eu lembro que nesse dia, era um sábado, e eu fazia um curso de atualização lá no FMG. Então, eu levei os meninos com outro professor, né? E deixei o professor cuidando do grupo, que era um grupo pequeno. Eles couberam numa van, então devia ser menos de 15, eram uns 12 meninos, 13 meninos. A gente nem foi de ônibus, foi de van, né? Era só pra transporte mesmo. E eu deixei o professor lá e fui pro FMG pro curso, né? E aí... lá pelo final da tarde, meu celular toca, o professor Júnior, fudeu, né? O menino, num intervalo de uma partida e outra, ele foi subir numa árvore, caiu e quebrou o braço. Aí eu saí da UFMG, cara, peguei o carro, fui pra lá. Por quê? Porque eu tinha que ajudá-lo, né? Porque não dava pra ele levar o grupo e acompanhar o menino. Então, eu fui pra socorrer o menino, né? Porque a gente não tava conseguindo falar com os pais dele. E aí nós levamos o menino no pronto-socorro. Aí o professor desembaraçou, né? Ele entregou o outro grupo dos meninos lá e foi comigo, né? Pra gente terminar o atendimento. Porque a gente não conseguia, então não dava, né? Chamamos o SAMU levou pro hospital e o menino realmente tinha quebrado o braço. Foi um dia assim que eu tava cansado, né? Eu tinha passado muito tempo lá na universidade. Aí o médico, na hora que tava atendendo, falou assim: bom, agora eu vou colocar o braço no lugar. Eu falei: oi?
Nunca quebrei nada, tá ligado? Aí ele falou, segura o menino, por favor. Falei, tá. E ele puxou o braço do menino e encaixou o osso. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, cara, mas o menino gritava de dor. E eu segurando o menino, né? Aí, quando colocou o braço no lugar, o menino fez assim, sabe aquela sensação de alívio? Cara, é assustador. Eu nunca passei por isso. É bruto. Só que quando ele falou assim, pode soltar o menino, eu já caí sentado, tá ligado? Minha pressão caiu, eu tenho a pressão baixa, cara. Eu já capotei, aí o menino, não, a pessoa capotou. E eu caí mesmo, cara, caí sentado. Eu tentenho essa questão de... terror. Assim, trabalho externo, aí eu fiquei traumatizado, sabe? Eu cuido muito, fico de olho pra menina não fazer nada. Porque a idade é foda, né, cara? Quanto mais novo, mais louco o menino é. E quando ele tá no ambiente externo, ele pira o cabeção. Mas isso foi foda, entregar o menino na casa dele e falar assim, já engessado, né? Falei, olha, é isso. E explicar, Hudson, é foda, cara. Essa parte não precisa nem sair da escola. Eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, a minha primeira experiência até desse cargo que eu falei público que eu tive, a minha primeira experiência como professor foi em creche. Foi trabalhando com bebês. Nossa. Aí é loucura. Não, Nossa. Eu com 20 e pouco anos de idade, os pais chegavam, ficavam todos tipo... Aquele monte de professora senhorazinha, né? Cuida do meu bebê e tal. E eu ali, o Hudson negro, homem, 20 e poucos anos de idade, eles olhavam. É sério que você vai cuidar do meu bebê? Tipo, sou eu. Desculpa aí, mas aconteceu, senhor. Numa dessas, eu com as crianças, elas brincando no parque. Que louco, mano. Eu sentado, elas brincando no parque. Criancinha, pensa naquele bebezinho, menininho, branquinho, gordinho, todo fofinho, sabe? A coisa, sabe? A alegria da mãe e do pai. Ele andando até mim, que ele queria me mostrar alguma coisa. Ele não tropeçou em nada, mas ele andando até mim, ele começou a tombar pra frente. E aí, sabe quando você olha assim, você fala, não tem como alguém cair desse jeito. Ele caiu de testa no chão. Oh, meu Deus. E na hora que ele caiu de testa no chão, sabe quando você olha assim, tipo, é impossível alguém tombar andando pra frente. A criança conseguiu. Sem ninguém empurrar, sem nada. Eu estava olhando pra criança, eu vi a cena, ela estava andando, sorrindo pra mim, e sorrindo ela foi tombando pra frente e caiu de testa no chão. E eu fiquei olhando assim, tipo, eu não acredito que ele tombou. Aí eu fui acudir a criança ralou todo, além de cair pra frente, ela não botou a mão. Ela foi de rosto, foi raspando o rosto. Metade do rosto raspado e sangrando. E aí sabe quando você fica assim, tipo, não era pra tudo isso, o que tá acontecendo aqui? Como essa criança se machucou tanto? Eu tava aqui. Mas a criança, sabe? É criativa na hora de se machucar, né? A criança tem essa habilidade. Pior que rosto é super vascularizado, né? Qualquer cortezinho sangra um monte. Exato. E aí eu olhando assim, sabe quando você fica tipo, como é que eu deixei isso acontecer? Como é que isso não aconteceu? Tipo, sabe, o mundo não faz sentido. Anos, aliás, eu tava uns 2, 3 anos trabalhando com os alunos. Eu tinha um orgulho, tipo, meus alunos eu cuido bem e tal, sei lá o que. O tombo mais bobo do mundo com o machucado mais ridículo do universo. E aí beleza. E aí? Aí eu levei, a gente limpou o aluno e tal. O rosto dele ficou horrível. E aí chegou a hora de... Aí ligamos pros pais, os pais chegaram na escola. Quem tem que levar pros pais é o professor. E como é que você explica que ninguém empurrou, que você estava olhando a criança, e que a criança tá toda machucada e você não fez nada porque, tipo, só você não acreditou que aquilo podia acontecer. E expliquei pros pais. E não tem como. Aí você não dora a pílula. Ouvi dos pais horrores. E assim, eu nunca tive muito problema pra falar com os pais. Então meio que tudo que acontecia com as turmas que eu trabalhava, sempre em educação infantil eu trabalhava mais de um professor. Só que normalmente eu era o professor que ia tomar essas broncas. Até teve uma vez que aconteceu algo parecido, mas assim, na própria sala de aula um aluno caiu e fez um galão violento. E aí eu falei, mãe, eu tava do lado dele, não consegui pegar, ele caiu. A mãe comeu minha alma. Mas comeu minha alma. Na outra semana o moleque apareceu com um ralado no meio do rosto. Falei, mãe, o que aconteceu? Eu tava andando com ele na rua, ele tropeçou e caiu na quina do chão. Ué, mas você não conseguiu segurar? Aí eu falei, a senhora cuidando de um e ele ficou desse jeito e eu aqui com um monte. Nossa, ele caiu com a testa, né? A senhora falou que né? Agora eu não posso brigar com a senhora igual a senhora brigou comigo, né? Porque né? Quando a educação infantil acontece, criança vai sair mordida. Acontece. Criança vai sair machucada. A gente se esforça muito pra não acontecer, mas escapa. Não tem como. Não, sabe? Quem cuidou de criança uma vez na vida sabe. Uhum. Você cuida, você dá o seu melhor. Mas eles conseguem dar uma escapada, dar uma corridinha e um tombinho deles
eles conseguem se quebrar todos no processo. Não, e eu entendo o pai, cara, que fica chateado, mas é o que você falou, cara. Quem convive com criança entende que é assim, sacou? E eles se machucam mesmo. Cara, um dia desse, eu quase tive um ataque. Foi antes da pandemia, né? Os meninos do 6º ano brincando, sabe? Aquele negócio de dentro da sala segurando a porta pro outro. Uhum. Sabe? Aquele negócio de... E aquilo ali me desespera, porque eu falei, pô, se um prende o dedo ali... Fudeu, né? Aí eu esculacho mesmo. Não era minha sala, não. Eu atravessei o corredor da escola pra xingar. Falei, olha, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. E dei aquele sermãozão. Porque praga de professor pega. Isso aí, Rafa, pode anotar. Pega? Pega. Eu era diretor. Aí eu andando pela escola, assim, dando aquele... Como é que chama? Eu dava uma volta, assim, pra dar uma olhada pelos corredores e tal. Fazendo aí trabalho passei do inspetor, pela quadra, né? tinha um menino... Não, eu gostava, de estar presente, de os meninos me verem. Aí eu tinha um menino pendurando na trave, assim, do futebol de salão, sabe? Falei, moleque, não faz isso, você vai se machucar, isso não é legal. Beleza. Aí, virei de costas, ele pendurou de novo. Falei, olha, eu não acabei de falar contigo? Não é pra você fazer isso, né, você é pequeno, você vai machucar. Ô, Jô, passou 10 minutos, chega o professor de educação física com um olho gigantesco e falou assim... Ele caiu. E acho que ele quebrou alguma coisa. E ele quebrou os 2 braços, velho. Nossa Eu falei, credo. Nossa, Júnior! Ele tomou um tombo tão Meu feio. Aí, assim, e como é que ele voltou pra escola com os 2 braços engessados? Aquilo eu olhava, todo dia ele passava por mim, né? Eu olhava pra ele e falei assim, eu avisei. Nossa! Era Ainda pisa em triste, cima. velho. E o caso dele foi tão triste, cara, porque assim, um dos braços, ele, tipo, o osso colou errado. Eu não sabia o que acontecia, não. Eu fiquei traumatizado. Caramba, Júnior, Aí, sua aí ele voltou de gesso. pesada, hein? Ô, Jô, ele teve que quebrar o pior braço que praga de de novo mãe. pra encaixar. É pior que praga de Pior mãe. que praga de mãe. Pois é, eu ia falar assim, não, praga de professor pega, porque às vezes é o professor que vai avaliar mesmo no futuro, tipo alguma coisa, você não vai passar, né, você vai tirar nota ruim e ele mesmo dá nota ruim no futuro. Aí é fácil, né? Mas isso aí é realmente muito pior. Mas aqui, mas quanto mais aproveitando novo, esse mais feio pra ponto machucar. aqui, Não, é só isso mesmo, não, Hudson, concordo isso aí- demais com ele, velho. a criança é um ser descontrolado, né, realmente. Mas aproveitando esse ponto aí de embate entre professores e aluno, eu quero saber de vocês quão difícil é um aluno enganar vocês Enganar a gente? Deixa o Hudson Você responder. tá falando o quê? Enganar em que sentido? E como enganar? no Hopi Hari ou na prova, ou fingir que é um aluno bonzinho e fazer Em sacanagem. geral, por exemplo, quando a gente começou com as aulas online, a escola cobrava por provas. Teve que modernizar, prova- né? E só antes de você falar? continuar, Hudson, os alunos eles tiveram que modernizar os golpes, né? Que eles davam em sala de Não, se eles modernizassem, tranquilo. A gente foi pro modelo Opa! de prova online. Eu tenho uma turma específica que meio que quase vinha a prova toda, todo mundo Ctrl-C, Ctrl-V. Mas o pessoal nem disfarça. Exato, mas eu sempre falei isso pra eles. Falei, gente, vocês querem tentar me enganar? Mas tenta. Mas se esforça direito. Ctrl-C, pelo Ctrl-V, não, cara. Pelo amor de... Sabe? Vai me enganar, mas, pô, muda ali aí um é pouco, vacilo. faz alguma coisa. Não, era literalmente Ctrl-C, Ctrl-V da prova inteira. Eu comprei uma briga com a escola violenta e falei, eu não vou dar mais prova, porque não faz sentido. Ou eu tiro nota de todo mundo, porque tá todo mundo copiando de todo mundo, ou eu dou nota pra todo mundo e essa prova não serve de nada. Mas pra ver se eles estão aprendendo, ela não serve. Eu comprei muita briga. E justamente porque, pra mim, era muito Rafa, claro. não, é porque você falou essa questão aí, e o Rafa falou de tentar passar a perna, é porque o Hudson falou, a gente vai pegando uma bagagem, e é o que eu falei, eu vou ficando mais velho, mas os meninos sempre têm 12, 15, 16 anos, né, Hudson? E moderniza, Que mas a gente isso, o acompanha. aluno ele sempre acha que é mais esperto que o velho que tá lá na Pois é, frente, né? mas olha só, Eles não se tocam que o maior problema não é que a gente é professor há muito tempo, é que a gente já foi aluno há muito mais tempo que eles. A nossa isso. maldade não vem da época de professor, a nossa maldade vem da época de aluno. Eles esquecem, se a gente virou professor é porque a gente já foi aluno por muito tempo. Eles esquecem desse detalhezinho. Aí, vamos tentar isso aqui, tipo, você tá tentando me enganar? Pô, cara. Pra cima de essa aí mim. eu usava lá em 92, não é? Exato, tipo, eles acham que estão inventando um negócio que a gente usou na década de 90. Por falar em década de 90 e cola, teve uma vez que uma prova de ciências, aí tinha uma das perguntas lá que a resposta era vácuo. E teve... todas as pessoas da sala responderam vácuo. V-A-C-O, vácuo. Só 2 responderam vácuo. Eu e mais uma menina.
que aconteceu foi que eu respondi, passei cola pra essa menina, e essa menina passou cola pra sala toda. E todo mundo copiou errado. O Ctrl+C, Ctrl+V falhou ali. Falhou, olha aí. Aí o professor de ciências pegou as duas e falou, então tá bom, então eu vou fazer uma prova oral com vocês. E aí ele resolveu a questão. Eu já dei prova oral. Esse aí O terror é a prova oral, Sim. você não tem ideia. Sim, porque não dá pra... Fala não assim, tem hoje como é prova enrolar oral. ali. É. Não tem, mano. Mas aqui, essa questão, né... Não, pega aí, a Jo passou na prova oral? Ah, Vocês não é sabiam? mesmo? Eu tinha passado a cola. Ela sabia, Rafa. Foi ruim pra menina, né? Mas o vácuo ficou Fudeu pra a história. outra, né? Mas esse professor aí, você viu que ele já botou pra quebrar logo na hora, né? Terror, Não é né? daqueles que Não, espera, né? Não é a vingança que aparece. Não, foi na hora. depois, Ele na pegou hora. pra corrigir as provas e falou: então, aconteceu esse negócio aqui, tá muito esquisito, bora conferir. Ele já tirou a limpo. Pô, eu fiquei com dó do pessoal também. Ô, Jô, mas como é que era o sistema da cola que vocês usavam? Porque eu assim, depois de um tempo, eu sou da época do papelzinho, Não. sabe? Eu sou na época que o menino colocava a cola dentro do tubo da caneta. A gente tava no... Eu sou da época que o menino treinava sinais, sabe aquela linguagem de sinal pra passar a cola da múltipla escolha? Bem, eu conheço tudo. Ô, meu pai, sabe? numa época ele olha. combinou, na época que ele era, isso faz muitos anos, meu pai hoje tem 80 anos, ele combinou com um amiguinho dele da sala fazer código Morse. E eles estavam passando cola com código Morse. Os meus não conheciam não, mas eles conheciam linguagem de sinal. Então, sabe aquele negócio do A, do B, e eu olhando assim, falei, gente, vocês estão fazendo isso não, né? Porque tinha um aluno que era surdo e eles aprenderam, eu falei, eu também aprendi um pouco, não adianta. Agora, a melhor foi esses dias, falando das novas tecnologias, né? A gente dá prova, Hudson, de múltipla escolha e com um sistema que embaralha as questões, então dificulta um pouco, né, ali. Dificulta entre aspas, né? Porque se o menino quiser colar, ele cola. Mas aí dificulta um pouco essa questão do passar a cola pro outro. Mas eu dou muito trabalho, né? Então toda semana tem uma atividade, o aluno tem prazo para entregar. O sistema híbrido e remoto funciona dessa maneira. No final do mês eu entrego um relatório para a escola e para os alunos do rendimento, né? Da participação, do que eles fizeram, do que eles não fizeram. E uma aluna, até boa aluna, não vou citar o nome porque ela é minha aluna ainda, ela deixou de entregar umas duas, sabe? Aí ela mandou um e-mail para mim e falou: professor, poxa, eu fui verificar o quadro de rendimento que o senhor disponibilizou e tá faltando duas atividades minhas. Eu acho que é porque eu postei como comentário e não como né, o ambiente virtual que a gente usa, né? O aluno clica em responder a questão e eu sou notificado que ele respondeu. Eu acho que eu coloquei como comentário. Eu falei, peraí, vou verificar. Aí abri, verifiquei e falei, olha, realmente, você mandou como comentário, só que você mandou um mês depois do prazo. Ela tinha acabado de postar e deu um migué, sabe? É só assim, inocente dela, né? Tipo assim, eu mandei, sei que não viu. Eu falei, não, agora eu vi, só que você mandou hoje, né? Por isso que eu não tinha visto antes. Eles tentam dar um migué na gente de tudo quanto é jeito, sacou? Isso é tradição, né, Rafa? Nunca vai mudar. Né, cara? Nunca vai mudar. Isso O cachorro comeu meu trabalho, hoje sempre. minha internet falhou, eu não consegui mandar o arquivo, o aluno manda o arquivo, ele manda o arquivo, mas não tem arquivo. Essa aí é manjada, essa é muito comum. Para não perder o prazo, ele manda qualquer coisa, ele manda até uma foto. Só que fala, mandei errado, professor. Pra mim, eles tentam mandar muito uma atividade repetida. Eu pedi, sei lá, 3 atividades, aí eles mudam o nome do arquivo, mandam a mesma atividade, que eles estão achando, tipo, ele não vai abrir pra ler. E Poxa, aí tá lá, vou lá, porque abro tudo, leio tudo, e faço questão de chegar e falar, fulano, essa atividade aqui é repetida, acho que você me mandou errado. Tem como você me mandar certo? Mas é subestimar demais, né? Mas o Jô, mas aí às vezes a estratégia é pra ganhar um dia. Deve ter algum professor que não olha. E eles falam, se funciona com fulano, vai funcionar com Beltrano. É aí que tá o grande nó. Ah, é verdade. Ele já olha e fala, pô, já Mas às vezes, funciona Hudson, ali. ele quer ganhar só um dia, sacou? Porque aí você vai falar, ó, você mandou errado, manda o certo. Aí ele já fez o certo. Eu tenho alguns que eu tenho certeza que fazem isso. Manda o arquivo com, como é que fala? Com o que nomeia o arquivo? Muda o nome? Ponto alguma coisa, né? A extensão. Ponto doc. Ele manda lá um trem que a extensão errada, só pra falar assim, ó, deu errado, professor. Peraí que eu vou mandar o certo. Sabe? Tipo assim, ele ganhou um dia nessa Só pra história. ganhar Naquele um prazo. exato momento ele tá fazendo, né? Exatamente. Se os meus alunos Exato. tentassem pra ganhar prazo, eu tava feliz. Quando eu falo, me manda aí o outro, eles, professor, não fiz.
triste, né? Deixa eu fazer aproveitar e fazer uma pergunta de aluno, uma pergunta clássica de aluno. O professor percebe quando a atividade que era pra ser feita em casa é feita 5 minutos antes dele entrar? Facilmente, muito facilmente. Isso é um clássico dos clássicos, né? O cara chega, eu tinha atividade hoje, ufa, me dá aí. Eu vou te falar que, enquanto aluno, eu era o aluno que fazia isso. E aí, pra mim, é meio que antiético virar e tentar, tipo, dar lição moral ao aluno em coisas que eu não fazia. Então, tipo, eu sou aquele, tipo, se eu chego na sala e eu vejo que eu, tipo, às vezes você chega na sala, o cara tá começando ali a fazer atividade o mais rápido pra tentar te entregar até o fim da aula. Eu só bato a mão no ombro e falo, tipo, cara, entrega amanhã e eu vou fingir que você entregou hoje. Mas não se mata agora não, foca na aula. Eu sou muito de olhar pela questão do aluno. E eu tento, na medida do possível, tentar tirar alguns... Por exemplo, tem aluno que tem uma capacidade de aprendizagem muito boa e só tem trauma de prova. Aí eu, por exemplo, já cansei de pegar... mas provas presenciais no modelo online não tem como fazer isso. Na prova presencial, tipo, aluno, eu vejo que o aluno faz a prova, posso dar uma olhada na sua prova? Aí eu pego a prova do aluno, sei lá, de 10 perguntas eu vi que ele errou 3. Aí eu devolvo a prova tem 3 erradas. Se você descobrir qual é e conseguir corrigir, vai aí. Tipo, você terminou a prova antes, então... Porra, Maria, é maldade. Por que eu faço isso nessa O menino vai pirar. Isso é pior, cara. Isso vai morrer, pior. O meu foco é o aprendizado do aluno, não é a nota que ele vai ganhar com a atividade. Exatamente. E aí, tanto que assim... Não, é eu nunca falava pra eles qual era a pergunta que eles erraram. Porque se ele tiver capacidade de olhar pra prova dele, enxergar o que ele errou e conseguir corrigir, ele não tá aprendendo. Se ele aprendeu antes da prova, depois da prova não me interessa. Eu só quero que ele aprenda. A nota que vai ali depois não me interessa. O que me interessa, enquanto professor, é a aprendizagem do aluno. Eu cansei de usar estratégias desse tipo. E eu falava muito pra ele. Por exemplo, o aluno que faz a prova, sei lá, tira uma nota muito baixa na prova. Eu depois olhar pra ele e falar, gente, eu preciso que vocês aprendam. Se vocês vão aprender antes da prova ou na correção depois da prova, não me interessa. Eu preciso que você aprenda. Aí mesmo com o aluno, se tivesse uma nota tirada, sei lá, tira um 2 na prova. Mas depois da correção, eu viro e falo, pessoal, isso aqui você entendeu? Como é que faz isso? Faz um desse aqui pra mim agora. Pô, eu tô vendo que você conseguiu entender. E aumentava a nota do aluno. Sabe, eu me quebrei um pouco, porque a gente tem um sistema de nota extremamente punitivo. É horrível. Um sistema muito... Sabe, eu vi... Quando eu tava fazendo meu mestrado, eu vi um vídeo que me chocou muito. Ele tava comparando o videogame à escola. Os dois te avaliam. Só que o videogame você falhou, ele te volta pro lugar que você errou e fala, tenta de novo. Aí você falhou de novo, ele te bota de novo. Mais uma vez, tenta lá. Te dou mais um continuo. Agora eu deixo você... Ele te incentiva, você errou, tenta de novo. E aí você, nesse de tentar de novo, você sempre melhora. A escola é tipo, eu tô com 10. Pô, errei o negócio, tô com 9. Errei outro negócio, tô com 8. Pô, se eu continuar errando, minha nota vai continuar baixando. Eu não posso errar. Se eu não posso errar, eu não posso tentar. Aí o aluno bota isso na cabeça e deixa de aprender. Quando eu me toquei desse negócio, isso daí, hein? Eu quero incentivar os meus alunos a errarem. Mas se no erro eles aprenderem algo com isso. E aí quando eu coloquei isso pra mim... Eu mudei tudo, a maneira como eu olho provas, a maneira como eu olho atividades. A atividade para lição de casa que eu mando para os alunos, a minha fala é, se fez a atividade, você fez. Professor, não entendo muito, eu fiz e errei tudo. Você fez e errou tudo, mas você fez, eu tô vendo que foi você que fez, você ganha a nota do mesmo aluno que acertou tudo. Porque eu quero que o aluno tente. E aí se ele errou por ele mesmo, porque ele tentou fazer... e conseguir aprender na correção, ele tá aprendendo. Só que um aprendeu antes, o outro aprendeu depois. O meu foco é o aprendizado. Quando eu comecei a olhar para esse lado, eu mudo toda a minha... Aí os alunos até deixam de começar, tipo, a querer copiar, a querer tirar 10 na prova, porque eu tô tirando o foco da nota e botando foco no aprendizado do aluno. Sim. Se ele entende isso, é verdade. Abraço, resolve muito meus problemas. Eles não vão mais tentar copiar, eles não vão tentar... Eles vão focar agora no aprendizado deles. Se eles conseguirem fazer isso, esses problemas que muito professor tem de eles estão copiando, eles não estão fazendo, eles não estão tentando aprender. Às vezes a escola ensina pro moleque, tipo, não é pra você tentar aprender, é pra você tirar uma nota 9. Verdade. E aí acabou. Ele olha e fala, pô, mas eu sou ruim nessa disciplina. Por mais que eu tente, eu vou errar. Então a única maneira que eu tenho é a cópia. Exato. Tem umas escolas que criam uns negócios de... Assim que aí o aluno ele fica tentando competir com o professor, né? É bizarro. Mas a Jo queria falar... É que a maneira como o Hudson lida com prova e com os alunos me lembrou um professor meu de faculdade,
professor de cálculo. Ele saía no corredor catando os alunos no meio da prova, assim, ô, fulano, volta aqui, ó, essa questão aqui, que a gente viu na aula. Você consegue fazer? Vai, volta lá e faz. Mas aí ele mostrava onde a pessoa errou. Mas o ele mostrava. Esse é mais bonzinho do que eu, então. Esse aí é mais bonzinho. Cara, eu passei em cálculo, eu até hoje não sei como. Melhor. Porque ele via ele. Vamos aproveitar e falar dos professores que empurram as pessoas. E aí, tem isso, né? Não tem? Tem. Não, eu queria falar, Rafa, é o seguinte. Pode falar. A visão que o Hudson tem da educação, eu acho que... bom, aí é uma questão de opinião, quem pensa diferente, tudo bem, mas eu acho que é a visão mais adequada que a gente tem que estabelecer com o estudante. Mais do que a pressão por nota, mais do que... Porque tem gente que acha que tem que ser isso mesmo, tem que esmagar o menino. Todo professor já passou uma fase dessa, mas a gente vai aprendendo a entender que o conhecimento é mais importante que às vezes esse resultado numérico que a gente estabelece no final de um período. Mas tem outro aspecto também, essa coisa. Você falou que o professor que empurra, e tem um professor que não é professor, que ele não tá ali porque ele quer ou ele não tá ali satisfeito, sacou? O Hudson falou, olha, a gente pegar um trabalho do menino e ler o que ele escreveu, faz parte no meu caso, né, eu tenho que ver o que ele escreveu. E tem professor que às vezes, por que o aluno às vezes manda o trabalho igual? Porque tem professor que não vai ler mesmo, né, mas quando a gente lê, quando a gente tem esse cuidado, eu até lembrei uma vez, eu já contei pra vocês que eu tava de moto e amarrei eu tinha tanta prova que não couberam na minha mochila. Então eu peguei uma caixa e amarrei na traseira da moto, sacou? Eu perdi o pacote de prova. Oh, meu Deus. Jô, foi um momento desesperador da minha vida. Quando eu desliguei a moto, falei assim, cadê minhas provas? E a minha sorte é que eu tinha passado por um atalho. Eu trabalhava numa escola e eu passei por um atalho. E voltei pelo atalho, recolhendo prova, tudo suja. Carro tinha passado por cima. E eu falei assim... Porra, né? E pior que eu já tinha corrigido, isso que me revoltou, porque eu falei assim, nem corrigi, foda-se, né? eu não conseguia deixar as provas pra lá, sabe? Eu falei assim, cara, é a prova do aluno, eu tenho essa coisa de dar o retorno, sacou? Eu acho importante, não é nem a questão da nota, mas é o aluno ver que você teve cuidado de ler o que ele escreveu, de avaliar o que ele escreveu. E esse dia eu fui triste, que eu cheguei em casa 3 horas da manhã, puto da vida, de tanto catar a prova de aluno pela estrada. Mas nem todo mundo sabe. Eu não sou comparativista. O drama que ninguém vê, né, Júnior? Cara. O drama que ninguém vê. Vou trazer eu tô aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô aqui do lado do aluno, né? Trazendo as perguntas que os alunos querem saber. Porque, enfim, são os mitos que se criam. Eu quero saber qual é a famosa fofoquinha da sala dos professores. Nossa, eu ia mandar essa agora. Valeu. É a curiosidade, né, velho? Acontece. Isso aí não adianta negar, né, Ju? Com certeza. Porque tem coisa que o aluno faz numa aula, aí depois vem um outro professor falar, o outro professor dá indiretinha. Não, e era um lugar assim que os alunos passavam olhando de canto de olho, esticando o pescoço pra ver se pegava algum movimento lá dentro, porque era um lugar proibido, a gente não podia entrar na sala dos professores. Ô Jô, e sabe o que é louco? É a escola que abre a sala dos professores pra aluno. Eu já trabalhei numa escola assim, o aluno entra, circula. É muito louco imaginar. Podia ficar lá dentro com os professores? Não, eles tinham acesso, eles não ficavam lá dentro o tempo inteiro, mas tinham muito mais acesso. Sabe essa imagem da sala dos professores como um lugar assim que eu vou entrar na sala dos professores, o menino entra até pisando alto, assim, sabe? Quando vai levar não entra, o menino entra. Quando não entra lá, ele não podia vê entrar. Coisas que não deveria. Não podia entrar, era assim, tipo, precisava falar com fulano. Aí, meu Deus, eu preciso falar com fulano. Bate na porta, espera um professor aparecer. Aparece a cabecinha de algum professor. Aí, oi, com licença, professor fulano tá lá? Tá, só um minuto. O menino vai levar um material pra professora, às vezes o professor tá com muito material, aí ele entra até pisando alto, assim, ó, dá licença, olhando pros lados, em câmera lenta, põe as coisas na mesa e sai quase de ré. Ele nem vira o corpo, tá ligado? Tem uns que é assim. Mas eu já trabalhei em escola que estou entre os deuses estou aqui. no ambiente. Estou no ambiente hostil, né? Ele pode pensar assim, tô no ambiente hostil. Eu posso ser morto aqui agora. Por isso que não vira as costas. Se eu fizer uma coisa errada,
Mas não tem? Qual é, Júnior? A fofoquinha? Não tem cara, um professor na verdade, de biologia que vira pra você e fala, ó, esse aqui é burro pra caramba, né? Não, tem. Ô, Rafa, claro que tem, mas eu digo assim, depende muito da relação que se estabelece entre os professores, né? Quando você tá muito tempo numa escola, você cria um vínculo muito grande entre o grupo, sacou? Então, tem pessoa que eu tenho colegas que eu trabalho desde que eu cheguei na escola há 15 anos. Muita gente saiu, né? A educação, infelizmente, muita gente acaba procurando alguma coisa que pague melhor. Conheci gente que foi, assim, são professores espetaculares, mas o cara acaba deixando. É triste imaginar que o cara larga a profissão de professor, onde ele se sentia bem, onde ele tinha um trabalho extremamente produtivo, mas ele conseguiu passar num outro concurso em que ele recebe mais. Eu tive muitos colegas que fizeram essa trajetória, sabe? Tem gente que permaneceu como eu, então a gente tem uma relação muito antiga, então a gente tem muita afinidade. E às vezes a gente trabalha com o mesmo aluno, sacou? Então, assim, vou negar que às vezes a gente comenta sobre os meninos, às vezes tem muito mais assunto, né? Tem salas dos professores que né, Joey, que a gente conversa da CPI, o que a gente conversa de assunto de política, toma um intervalo inteiro, sacou? Não dá tempo de conversar do aluno, porque a gente tá falando de coisas que a gente quer socializar, a gente quer discutir com o colega. Graça. Mas tem uns casos ou outros que é inegável, Rafa. Tem um momento específico que chama conselho de classe. Eu tava pensando nisso. A roupa é lavada com Vanish, tá ligado? Porque assim, cara, é aluno por aluno, é análise. Nós já ficamos meia hora falando de um aluno no conselho de classe, por tudo que você pode imaginar que a Benção fazia, né? É muito bom. Ju, tem conselho de classe que o aluno polariza. Se ele polarizou, ou porque ele é muito bom, mas muito bom, né? Então ele é enaltecido pra caramba, ou ele é peça rara demais e a gente tá tomando isso. A orelha dele deve queimar em casa, sacou? Diz aí, Hudson, como é que são os conselhos aí, a salinha dos professores? A questão é a seguinte, a profissão de professor, a profissão de educador, ela é muito, no geral, ela é muito frustrante. Então, não é incomum, professor se reúne, eles vão falar sobre as salas que eles têm dificuldades, eles vão falar sobre os alunos que eles têm dificuldade, e aí, dependendo do professor, isso pode ficar por muito tempo, dependendo da frustração que a pessoa tem. Então, por exemplo, sala dos professores, ou qualquer encontro de professores, vai ter formação com professores. Eles vão trazer sempre todas as angústias de, pô, não tá dando certo na minha sala, não tá acontecendo isso. A gente meio que tudo que a gente não consegue fazer na sala de aula, a gente meio que divide depois com os pares. Aí tem uma questão. Então sim, sala dos professores não é o único assunto, mas um dos assuntos principais dos professores é a frustração dele no geral. Ele vai falar dos alunos, ele vai falar do sistema, ele vai falar de tudo, e tudo que meio que não tá dando certo. A gente sempre tá correndo atrás de tentar fazer a coisa funcionar. E nem sempre ela não funciona. E aí, às vezes, conversando com os nossos pares, a gente consegue ver formas de fazer funcionar. O Júnior tava falando a questão do conselho. Eu acho que eu vou trazer o exemplo totalmente oposto. Eu trabalhei num colégio que ele tava numa perspectiva democrática de ensino. Alunos participavam do conselho. Tinha grupos de 2, 3 alunos por turma. Eles iam pro conselho da turma deles. E aí aquele espaço fechado dos professores de aqui, a gente joga todas as nossas mágoas, todos os nossos problemas. Porque muitas vezes o que é conselho para dar problemas normalmente é duas situações. A primeira é, sei lá, por exemplo, eu sou matemática, o Júnior é história. Aí eu viro e falo, Júnior, tô com meu problema com o aluno aqui tal, com a Jo. A Jo é um problema na minha vida, não faz nada na minha aula, tá com nota zero. Seria o contrário, eu seria um problema na aula do Júnior, porque eu não sou de história, eu sou de matemática. Aí me vira o Júnior e vai falar, você não foi é a melhor aluna da Jo? minha aula. Comigo ela só tira 10. E uma coisa que eu acho engraçado e os professores levam muito isso pro pessoal. Porque então você tá falando que eu não dou aula de. Ele fica protegido, só que não é, né? Às vezes aluno, é do né? aluno. O aluno tem interesse numa disciplina e não tem na outra. Mas tem Normal, professores né? que acham que isso é verdade. eu falei mal do aluno, o Júnior falou bem. Peraí, então agora você comprou briga comigo. Então você tá falando que eu não dou aula direito. Então você tá. Meu, dá uns arranca-rabo em conselho. E uns arranca-rabo por motivo assim, tipo, cara, ele pode ir bom numa matéria e ruim na outra. Não tem uma Nessas regra horas falando o professor esquece que foi aluno também, né? Sabe? Nem todo mundo tem melhor. E eu já vi professores comprarem brigas homéricas. E assim, você fica na briga assim, tipo, olhando pra um, olhando pro outro, você fica. Então, gente, mas a mesma pessoa pode ser muito bom em um lugar e ruim no outro. Pode acontecer. Não sei se contaram pra vocês, mas pode acontecer. Não adianta comprar essa briga. Ô, Hudson,
Na época que eu dei aula pro Rafa, você lembra quem era o professor de matemática, Rafa? Vamos ver se é a memória do Rafa. Então, eu vou puxar aqui um momento, porque Não, mas teve quem isso, era? Jô. Quem era o seu professor de matemática? O Júnior e o Emerson Brotheraços. eram uma duplinha de professores que abalava a galerinha, sabe? Esse professor brother que zoa com todo mundo. Eles criaram... A gente era, velho. Era tipo, sabe quando tem uma sala e tem uma turminha na sala que é a turminha da zoeira e tal? O Júnior e o Emerson eram esses dois professores, um de história e um de matemática. E eles zoavam todo mundo e todo mundo sabia quem eles eram. E, né, toda aquela festa. Na minha experiência de aluno, assim, foi uma coisa bem singular mesmo, viu, Júnior? Nessa relação que vocês tinham. Eu e o Emerson, cara, a gente tinha uma relação muito boa, cara. A gente combinou de fazer o dia, a gente tinha um dia de planejamento junto, sacou? Então, era história e matemática. E a gente ficava ou a noite inteira jogando xadrez, ou a noite inteira infernizando os alunos. A gente era muito zoeira. Na maioria das vezes é a segunda opção. Muito, a gente era muito zoeira. Aluno que penava na nossa mão, porque a gente zoava. Não tinha como zoar o professor, porque a gente pegava no pé dos meninos. Mas era uma relação boa, sacou? Mas o que o Hudson, só voltando aqui, o Hudson falando um negócio, e eu pensei uma coisa assim, cara, meu círculo de amizade quase todo é relacionado à educação. Então, assim, tirando meu círculo familiar, meus colegas de faculdade são professores, boa parte dos meus amigos são professores. Quando a gente encontra, cara, queira ou não, vai ter um momento que a gente tem que se policiar, senão vira um conselho de classe, né? Eu fui visitar um amigo meu no Espírito Santo, né? Ele formou na faculdade comigo, ele é diretor de uma escola lá no Espírito Santo. Aí nós estávamos num churrasco, cara. E aí, quem eram os convidados dele? Professores. Cara, chegou uma hora que a mulher desse meu amigo falou assim, para o conselho, ninguém aguenta mais vocês falando de aluno e de escola no meio de um churrasco. No meio das férias, a gente batendo papo falando de escola. Hudson, é o que você falou, essa questão da frustração, mas também até mesmo a questão da relação, a gente acaba, é difícil separar, né? Então assim, pô, eu tava em outro estado, com pessoas que eu nunca tinha visto, eu tava fazendo conselho de classe no meio de um churrasco. E se não me tirassem, eu tava lá até agora. Cara, sinceramente, eu quero ver o professor que nunca passou por isso. Não existe. Eu já passei pela exata mesma história que você tá contando agora. Vocês estavam no Espírito Santo? Então, só troca talvez o estado. não no Espírito Santo. Troca o estado e o grupo, mas você tá conversando com pessoas totalmente que às vezes você tá conhecendo ali na hora. Ah, professor também tal. Já era, vira conselho. Não, porque agora assim, né, eu trabalho com ensino médio, tem todo um debate do novo ensino médio. Eu lembro que eu tava num amigo aí, tal, e de repente entrou uma outra pessoa, e tava fazendo um encontro assim pelo Meet, e aí de repente o assunto virou pra novo ensino médio. Cara, quem não era da educação ficou puto, porque a gente só falou de escola. É o que a gente só falou, não tem jeito, professor faz conselho de classe em qualquer lugar. Se deixarem, né? Toda hora é hora. Toda hora é hora. Eu gosto que depois, Jô, do conselho de classe, professores, cada um vai dar a sua respectiva aula, aí chega dentro da sala e fala, ei, gente, vocês só sabem que são minha turma preferida, né? Ah, é. Mas o Rafa, essa experiência de conselho de classe com aluno, nós já tivemos assim também, era aberta até pra pais, cara. Então era um conselho de classe nessa proposta bem ampla. Dava muita treta. Dava muita treta. Aí nós paramos com isso. Não funcionou muito bem, não. Porque a gente só ampliou as tretas que eram entre os professores pra colocar pai e aluno no meio. O conselho de classe era muito cansativo. Nossa, era muito... A gente não conseguiu organizar de maneira que fosse produtivo. Aí nós abandonamos esse modelo mais ampliado. Por esgotamento. Olha, aí a produção me apontou aqui o relógio. Eita. E infelizmente, hein? Pois é, porque eu tenho certeza que teríamos muito mais causas aqui pra contar. E também vou ressaltar, já puxando o arremate final, né, Jô? Porque a gente tá falando aqui algumas coisas que eu e a Jô já não fazemos a mínima ideia de como funciona uma escola hoje em dia. Né? A gente tá contando da época aí, né? Mas os alunos que estão aprendendo agora, que são alunos agora, né? Estão convidados a mandar o seu comentário pra falar como é que é. Se isso existe ainda, esse mito da sala dos professores, né, um lugar inalcançável, isso era muito presente comigo. E aí, fazendo arremate aqui, eu acho bom, eu já tinha falado com o Júnior nas reuniões internas da redação aqui do Tricotando, nesse grande conglomerado, uma coisa sobre, né, de professores conversando assim, porque eu acho que ainda tem, Júnior, infelizmente, essa aula, né,
nos professores, porque como eles cumprem um papel tão importante, né? Aí tem a visão do aluno, que é essa mais de tentar desafiar e tal, mas da outra galera, né, da sociedade, do pai e tal, tem essa visão de que o cara é um cara sério, é um cara comprometido sempre com o trabalho, é um cara que às vezes se tá rindo tá errado, e aí começa a entrar nessas coisas que a gente vê de julgar muito o professor sem saber de fato o que ele faz, né? Na pandemia teve muito esse contratempo aí de que a pessoa teve uma relação mais direta com os professores, né, por conta de estar acompanhando o aluno em casa, e aí começa a ficar descabelada, né, porque o Hudson falou, cuidar de um é fácil, né, e às vezes nem esse um a pessoa precisa cuidar tanto. Mas eu valorizo muito, Júnior, sabe, eu adoro todas as pessoas que têm uma carreira acadêmica, porque são pessoas que estão ajudando o mundo a se desenvolver sempre, né, o conhecimento é que faz o mundo andar de uma forma ou de outra. Fiquei muito feliz aqui, achei que o episódio rende mais, inclusive, e também, né, chamar mais professores, porque cada professor deve ter um caos de aluno muito louco que pulou da trave, ou então que fugiu do Hop High, deve ser uma loucura. Imagino que tenha muita diversão envolvida. Antes dos professores fazerem o arremate, e aí, Jô, curtiu escutar essas conversinhas aí de professor? Ah, cara, sim, e eu também teria muita história pra contar, porque minha vida escolar inteira eu sempre fui muito apegada aos professores, que eu... Puxa saco. Desde o início. Eu não tinha amigos. Não disfarce. Não era puxar saquismo, não. É porque eu não tinha amigos, então eu acabava me aproximando mais dos professores, que era quem dava atenção, né? Por obrigação? Sim, mas, né... Mas eu sempre admirei demais, eu era uma dessas crianças que realmente a sala dos professores era o Olimpo e os professores eram aquelas pessoas intocáveis e maravilhosas e que eu venerava, assim, né? Enfim, sempre, todas as... até depois de adulta, né? Todo o curso que eu faço e tal, eu admiro demais quem se predispõe a ensinar, a passar conhecimento para os outros. Isso é valiosíssimo e me dói muito no coração saber que é tão mal remunerado e muitas vezes não é apreciado, sabe? Pelas pessoas. Reconhecimento, né? Reconhecimento falta, exatamente. Então, nesse Dia dos Professores, eu deixo aqui essa maçã virtual para todos vocês. Como símbolo da minha admiração. Bem, e aí, Júnior, gostou de contar causa de rida dessas histórias aí? A produção já me olhou atravessada aqui, porque ela já me pediu pra gente fazer um espaço mais focado no tema desse... Causos do Júnior. Não só do Júnior, Jô, mas falar como é que era a proposta, eu até esqueci o nome, mas era pra falar... Era ruim, nem lembro. Jô, a produção, ela gira em torno do mesmo assunto. Lembra do FalaCast? Lembro. Mas, Rafa, você falou um negócio, eu vi a Jo falando assim, teve aluno que eu conheci, alunos meus desde fevereiro que eu conheci esse mês, né, pessoalmente. Porque aqui em Contagem, Hudson, aqui em Minas Gerais, a gente segurou muito, né, o retorno presencial, né? Tem muitas redes que tá voltando só por agora, né? Eu voltei agora, eu voltei em setembro de 2021. Comentário, Jô, aí assim, né, eu mantive as aulas, além das aulas presenciais, tem as aulas remotas, né? Aí terça-feira eu tava dando aula, uma aluna falou assim no chat, ela mandou... acho que ela tentou mandar só pra mim, mas ela acabou mandando, porque você pode mandar a mensagem diretamente ou no grupo, né? Aí ela escreveu assim, professor, eu achava que o senhor era bem mais alto. Só que ela mandou no grupo pra todo mundo. Aí o chat começou assim, eu também, o pessoal é bem pequeno mesmo. Eu falei, filha da puta, né, velho? Aí eu ri, porque né, é impossível você não rir disso, né? Eu pensei que você era bem mais alto, porque eu sou um cara baixinho, né? E ela tentou mandar pra mim, tipo um comentário, assim, né? E ela mandou no grupo aí, o pau quebrou no meio da aula, eu tive que parar pra rir, porque foi muito engraçado. Rafa, eu sou muito feliz como professor, sabe? E como Hudson, a gente tenta o tempo inteiro melhorar a nossa prática, né, cara? Ser um professor melhor, entender melhor a educação, perceber que a educação tem que se adequar. Muita gente pensa que a educação deve ser imutável, que a educação deve ser sempre o mesmo padrão, que o que deu certo há 50 anos atrás vai funcionar sempre. Lembrando que o nosso objetivo, o principal sujeito do processo educativo realmente é o estudante.
E a gente tem que entender quem é esse estudante, e o que o Hudson falou me deu muita alegria de perceber esse esforço que ele faz, né, de se conectar com o estudante, de focar no conhecimento, no aprendizado, muito mais do que estabelecendo uma relação numérica com o estudante. Não vou falar que é professor de matemática, né, porque tem professor de matemática, mas tem de todas as áreas que tem esse foco, né, ele tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, e como é que você percebe o conhecimento? Às vezes não é nem pela nota que o aluno obtém, né, às vezes o aluno que mais compreende, que mais tem uma relação produtiva com a sua disciplina, não é o que tem melhor nota, né, porque ele pode estabelecer uma relação muito mais afetiva com a disciplina, sem focar nessa questão. Como a Jo falou, né, eu gostaria mais que, quando a gente chega nesse período de Dia dos Professores, mais do que o salário, né, Jo, que é ruim, né, o professor Raimundo, o salário é pequenininho mesmo, mas que se reconhecesse, né, a gente é muito atacado, né, o governo federal presente, ele tem uma coisa muito negativa com os professores. Então eu gostaria, né, esse período de pandemia acho que colocou muito o pai no seu devido lugar, porque as críticas que eram feitas, e quando ele foi colocado numa posição próxima do professor, ele teve extrema dificuldade de percepção do que a gente enfrenta. Eu gostaria muito nunca mais falaram de homeschooling, né? Nossa, o assunto meio que sumiu, né, Jo? Acho que alguém falou assim, apaga essa porra aí que deu ruim, né, deu ruim. Mas eu gostaria muito que os colegas de profissão, né, tivessem esse reconhecimento, que eu acho que é fundamental, é perceber que nós somos profissionais, né, eu rejeito muito essa imagem do sacerdócio do professor que está ali por amor, apesar de que você tem que ter uma relação afetiva com a sua profissão. A gente não está no processo produtivo, a gente está numa relação profissional, mas que envolve contato com a juventude, com as crianças, e queira ou não, você estabelece uma relação ali de afetividade que eu acho fundamental, que eu acho necessária. E hoje eu rejeitei muito na faculdade virar professor. Eu disse, não vou virar isso não, não quero, mas eu fico feliz de ter trilhado esse caminho e ter virado professor. Sou bastante feliz com a escolha profissional que eu fiz. Olha, que bonito, gente. E o Hudson, né? E aí, Hudson, gostou também de vir para um papo mais leve, mais de boa? Contar as histórias aí de professor que às vezes ficam esquecidas, o drama do professor que o aluno não vê, e faz aí o seu arremate, fala o que você quiser. Como sempre, eu queria agradecer, né, a oportunidade. Gosto muito quando vocês me convidam para participar, não importa se é um tema mais leve ou um tema mais pesado. A conversa aqui eu achei que foi muito boa. Gosto muito de conversar com todos vocês. Eu queria tentar finalizar com uma linha mais positiva. Positiva em que sentido? Tem informação de professores. Alguns professores contam um caso de um viajante do tempo que veio de 100 anos no passado, 50 anos no passado, e vai para o nosso tempo atual. E aí ele vai num hospital, tá tudo diferente no hospital. Ele vai no mercado, tá tudo diferente no mercado. Ele vai numa escola, tá muito parecido. Pegar ali a escola da década de 70 e de 80 e olhar de hoje, muitas das escolas você vai ver que o jeito de dar aula é parecido, o jeito que os alunos ficam é parecido. A gente não mudou muito na educação. Eu acho engraçado que quando você começa a pesquisar um pouco sobre isso, você descobre que muita coisa está sendo produzida. Tem muita coisa sendo feita no nível acadêmico. E às vezes eu vejo que isso tudo não tá chegando muito na sala de aula. E aí, eu estou aqui me autoconvidando agora. Não sei se vale a pena, para um outro momento, tentar fazer uma conversa sobre isso. A gente ainda tem um modelo aqui no Brasil de escola muito militarizado. A gente tem um modelo, colocar aluno em fila, os alunos sentados um atrás do outro, só olhando a nuca. Só o professor define o que vai ser estudado. O professor a fala do professor é a lei, é o professor que define a avaliação. Tudo focado ali na figura do comandante, que é o professor, ali na sala de aula. A gente tem um modelo de escola ainda muito militarizado. E a gente tem muitas propostas para fazer as coisas de forma diferente. E muitas vezes as pessoas só não conhecem que essas propostas existem. Por exemplo, eu vim de um modelo de escola totalmente militarizado. Não é por causa disso que eu, enquanto professor, preciso repetir isso no futuro. E mostrar que existe possibilidade, que existem outras formas. Existem outras formas de ensinar, existem outras formas de avaliar, existem outras formas de entender e de se relacionar com os estudantes. Existem outras formas de se relacionar com a escola. Existem outras formas de se relacionar com o tempo e com o espaço.
Aulas não precisam durar 45 minutos e serem só, tipo, fechado em 4 paredes. Pessoas tentam fazer isso. Eu faço uma atividade aqui, eu faço uma atividade ali e tal. Mas será que a gente consegue mudar o modelo de ensino? Não ser uma aula diferenciada por mês, ou a cada 6 meses, ou uma vez por ano? Ter um modelo de ensino totalmente diferenciado? Existem muitos lugares no mundo tentando, e a gente tem total capacidade de fazer coisas aqui. Eu pesquiso muito, corro muito atrás disso. Eu ainda tô tentando mudar muito sempre os locais que eu trabalho. Eu sempre tento conversar com os meus pares, eu sempre tento conversar muito com os alunos. Me preocupo muito com essas questões. Eu acho que isso daria, provavelmente, conversas muito interessantes aí. Não sei se vale a pena a gente enveredar pra esse lado ou não. Produção. O Hudson é o melhor convidado que a gente tem, né? Ele ainda propõe pauta, velho. Ele ainda propõe abertura. Eu ia falar. Velho. É o convidado. Certamente a produção bateu palma. E vai deixar na gaveta do Júnior. Não, mas aqui, ô Hudson, vocês viram que quem propôs isso foi o próprio convidado, hein? Eu adorei a ideia, cara. E já fica aí, Rafa. A produção, e eu aceito, eu acredito que a produção vai bater palma, porque é uma temática que eu acho extremamente necessária para a educação atual. Pô, adorei, Hudson. Parabéns, eu acho que é uma ótima proposta. Ah lá, Jô, os professores começam a se elogiar. Broderagem, né? Olha, eu quero saber agora do amigo internet como ele enganava o professor dele na época que ele estudava. Ou se tá enganando. Ou fingia que enganava, né, Rafa? Ou achava que enganava, não sei. Né? Conta tudo isso daí. Tinha esses professores que você encontrava na rua e é uma pessoa totalmente diferente. Professor que era brother, professor que você puxava saco. Vamos falar sobre eles, com eles, por eles, porque precisamos aí nesse dia, nos dias dos professores, né, que é o Dia Mundial e o Dia Nacional, todos em outubro, os dois. Vamos valorizar, porque a gente precisa bastante deles. tricotandocast@gmail.com, né? É isso. Finalizar aqui, na verdade vamos finalizar correndo. A produção tá me falando aqui que as pessoas têm que trabalhar amanhã. Olha, se você quiser e puder colar com a gente na Twitch, toda terça e domingo a gente faz live lá às 21 horas, escutando música, conversando sobre séries, conversando sobre qualquer coisa, na verdade, porque é ao vivaço. Quando é ao vivaço, tudo pode acontecer, inclusive a vergonha inigualável que vai acontecer nesse domingo. Seja lá pra ver, né, Ju? É isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. É disso que o povo quer, Hudson. Pode ter certeza. twitch.tv/tricotando podcast. Tá bom, produção, calma. Nossa, deu uma correria aqui desenfreada. A produção ficou um pouco nervosa com a situação aqui agora. Então, e ela tá aí do seu lado, Ju. Obrigado, hein? Desculpa aí qualquer coisa. Calma, produção, só mais 5 minutinhos. A gente nem falou dos alunos pedindo ponto na média, né? Vai ficar pra uma próxima. Falamos, pois é, ficou um tanto de coisa aqui. Aquela negociata, né? No final do semestre é sempre a negociata, né? Achei que os professores iam se manifestar. Não, a gente não dá ponto, não. Dá tchau. É pra falar alguma coisa? Você dá tchau. Já foi. Obrigado, Júnior. Tadinho, obrigado, Júnior. Desculpa aí qualquer coisa. Gente, eu tô esperando música, sei lá. Eu tô esperando. Rafa. É pra dar tchau, acabou, não tem mais nada. A produção tá mandando acabar o programa. Desespero. Bateu. Então, tchau. Obrigado, Júnior. Cara, obrigado, Hudson. Muito obrigado por você aceitar o convite. É sempre um prazer te receber aqui. Obrigado, Ju. Obrigado, Rafa. Obrigado, minha internet. Exatamente. Muito obrigado, Hudson, pela disposição, pela amizade já, né? Vários tricotando. Se pode ficar tranquilo que a produção anota as suas ideias e vamos tentando botar em prática aqui. Pra fazer funcionar, né? O tricô tem linha bastante ainda pra poder costurar. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que vocês precisarem, pode contar aí. Pra mim, sempre essas conversas são muito... Eu aprendo muito aqui. Eu gosto de conversar com vocês. Me faz bem estar conversando com vocês aqui. Então, sempre que precisarem, pode contar comigo. Que bonito. E você, amiga internet, que sempre tá aí. Vamos tentar o grande tchau sincronizado em canto gregoriano? Será que a gente consegue hoje? Tchau. Ninguém foi, Rafa. Dessa vez eu sinto muito. Nem a Jo foi. A Jo topa, nem a Jo foi, cara. Eu sei, eu entendo, é isso, né? A vergonha que vocês me deixam quando eu falo.